Ações administrativas do município. Inciso 14º. Promover o licenciamento ambiental das atividades ou empreendimentos. 2 pontos. Que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local. Já foi mencionado isso aqui também. Conforme tipologia definida pelos respectivos conselhos estaduais do meio ambiente, considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade, ou localizados em unidades de conservação instituídas pelo município, como o Bosque da Barra, exceto em áreas de proteção ambiental. Observar as atribuições dos demais entes federativos previstas nesta lei complementar, aprovar. Supressão e o manejo de vegetação, de florestas e formações sucessoras em florestas públicas municipais e unidades de conservação do município, exceto as áreas. Supressão e manejo de vegetação de florestas e formações sucessoras em empreendimentos licenciados ou autorizados ambientalmente pelo município, que é onde a gente tem mais perda arbórea. Artigo 11. E aí prestem atenção, por isso que eu sublinhei com preto. A lei, não é o decreto, não é a resolução, não é uma portaria. A lei poderá estabelecer regras próprias para atribuições relativas à autorização de manejo e supressão de vegetação, considerada a sua caracterização como vegetação primária ou secundária, em diferentes estágios de regeneração, assim como a existência de espécies de flora ou da fauna em ameaçada de extinção. Ou seja, só uma lei pode definir quem vai autorizar o corte ou não de vegetação. Artigo 12, isso estamos falando de uma lei complementar federal. Artigo 12. Para fins de licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos, utilizadores de recursos ambientais, efetivo ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma de causar degradação ambiental, e para autorização de supressão e manejo de vegetação, o critério do ente federativo, instituidor, eu vou explicar isso mais à frente, não será aplicado às APAs. Então, está dizendo assim, se a APA é municipal, se a APA é do Estado, se a APA é da União, não é quem criou a APA que vai definir quem vai licenciar o que vai acontecer dentro da APA, tá? Parágrafo único. A definição do ente federativo é responsável pelo licenciamento e autorização. No caso das APAs, seguirá os critérios das alíneas tais do artigo 7º, inciso 14º do artigo 9º e a linha A do inciso 14º do artigo 9º. Ok. Artigo 13. Os empreendimentos e atividades são licenciados ou autorizados ambientalmente por um ente federativo, em conformidade com as atribuições estabelecidas nos termos desta lei complementar. Isso, de uma certa forma, tem relação, inclusive, com a pergunta que a Juliana fez sobre o EIA-RIMA, mas era mais específico sobre se todos os entes federativos opinariam, né, sobre o EIA-RIMA. Parágrafo 1º, os demais entes federativos interessados podem se manifestar ao órgão responsável pela licença ou autorização, de maneira não vinculante, respeitados os prazos e procedimentos de licenciamento ambiental. A supressão de vegetação decorrente de licenciamento ambiental é autorizada pelo ente federativo licenciador, ou seja, se for o Estado que licenciou aquele empreendimento, é o Estado que vai autorizar aquele corte de vegetação. Se foi o município, então vai ser o município. Os valores alusivos à taxa de... Posso passar para frente? Artigo 17. Compete ao órgão responsável pelo licenciamento ou autorização, conforme o caso, lavrar o auto de infração ambiental e instaurar o processo administrativo para apuração de infrações à legislação ambiental. Por quê? Muitas vezes tem a licença e as pessoas cortam além do que deveriam no empreendimento. Temos vários exemplos disso. Então, é importante sempre quando a gente está vendo desmatamentos, como acontece em muitos bairros, é importante. Você tem a licença ambiental? Você tem a autorização da remoção de vegetação? Eu posso dar uma olhada? Ou então, olha na placa que vem de licenciamento, na frente de cada empreendimento imobiliário, o número
do processo de licenciamento, que lá você vai poder buscar as informações sobre o que foi autorizado ou não pelo poder público. Ok? Esclarecimentos sobre licenciamentos ambientais nas APAs. A lei complementar, como eu já estava lendo, né, de 140 de 2011, ela fala que, em relação à APA, a competência licenciatória não estará definida apenas em razão do ente federativo instituidor. Como eu expliquei já anteriormente, né, compete à União licenciar, compete ao Estado licenciar nos seguintes casos, compete ao município nos seguintes casos. Não é isso que vai definir quem vai ser responsável pelo licenciamento na APA. Então, poderá o IBAMA, o Estado ou mesmo o município ser competente para licenciar empreendimento no interior das APAs. Apenas não se definirá tal competência exclusivamente em face do ente federativo que criou aquela unidade de conservação. Será preciso avaliar a competência de acordo com os demais critérios já definidos. Nesse sentido, a competência será, em regra, do Estado, tendo em vista a previsão genérica contida no artigo 8º. E aí eu repito aqui, né, a previsão genérica, de que são as dos dois estados promover o licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetivo ou potenciadores, ou capazes de, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental. Essa é a regra geral. A competência de licenciamento é do Estado. Então, a competência para licenciar empreendimento em APA poderá também ser do município, no caso da atividade causar impacto apenas local. Vocês, só recapitulando, vocês estão vendo eu trocar de slide? Não? Ai, meu Deus do céu. Ah, gente, é que eu estou vendo a apresentação, aí vocês estão respondendo ali. Ok. Tá, ok, obrigada. Ok. Então, por outro lado, haverá competência do IBAMA para licenciar empreendimento em APA, independentemente do seu domínio, nos casos abarcados pelas alíneas tais do artigo 7º. Ou seja, naquelas situações em que o empreendimento está localizado, né, ao mesmo tempo, numa APA, mas em 2 ou mais estados, ou para empreendimentos de caráter militar em APA, a competência será do IBAMA. Agora, essa definição não é só porque a APA está ocupando mais de um estado ou porque está em área militar. Por quê? O critério de localização em 2 ou mais estados refere-se ao empreendimento, objetos de licenciamento, e não necessariamente à APA, em que eventualmente o empreendimento esteja inserido. Então, o empreendimento que está ocupando a APA, por exemplo, numa APA que ocupa mais de um estado, esse empreendimento ele tem que estar ocupando necessariamente os 2 estados para a competência de licenciamento ser da União. Se esse empreendimento estiver localizado dentro de uma APA, mas num trecho que ocupa apenas um estado, aí a competência não vai ser da União, e sim do órgão ambiental responsável, seja o município ou o estado. Achava importante explicar isso. Agora, a Lei 9985 de 2000, que é super importante, que é a lei que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. O artigo 36, parágrafo 3º, é claro. Quando o empreendimento, estamos falando novamente de uma lei federal, quando o empreendimento afetar unidade de conservação específica ou zona de amortecimento, o licenciamento a que se refere esse caput deste artigo só poderá ser concedido mediante autorização do órgão responsável pela administração daquela unidade de conservação e a unidade afetada, mesmo que não pertença ao grupo de proteção integral. Então, aqui também temos incluído as APAs. Assim como deverá ser uma das beneficiárias da compensação definida neste artigo, né, da compensação ambiental. E aí eu trago aqui o grande exemplo
do que aconteceu na APA da Orla Marítima. Essa obra foi feita numa unidade de conservação, em que não tinha nem licença ambiental quando ela começou a ser feita, e muito menos o administrador da unidade de conservação foi consultado. Alguém tem dúvidas que está sendo feito dentro da areia da praia? Dentro da APA? Acho que não, né? Mas quem licenciou foi a Seconserva. Seconserva? Foi a Seconserva. E, além disso, não consultou as máquinas. Só depois que o Ministério Público Federal entrou em ação. Além disso, isso aqui é uma área da União, que também não foi consultada previamente. Além desse exemplo, temos a famosa guarderia, né, que surgiu na praia do Jardim Oceânico, onde vocês podem ver, temos o mesmo problema. Aqui é uma APA, aqui o gestor também não foi consultado antes, a licença dada foi para construir no subsolo do calçadão a guarderia, só que vocês podem ver pelas imagens que eles fizeram muito mais do que a licença original da prefeitura concedeu. Por quê? Eles cercaram um pedaço da areia da praia, como se privada fosse, ocupando a área da União também sem ter pedido permissão da União e também sem ter consultado, né, o órgão municipal administrador das unidades de conservação. E ainda colocaram um número, ou seja, onde fica a guarderia? Fica no número 1431 da Avenida do PP, com a plaquinha da prefeitura, batizando o local. Sensacional. Plano diretor do município. Eu acho importante trazer isso aqui, porque a gente está sempre ouvindo falar do Frankenstein, que virou, né, o nosso novo plano diretor, mas algumas regras estão bastante semelhantes. Artigo 127 da Lei Complementar 111 de 2011. O corte de árvore, bem como a remoção de vegetação, incluindo o transplantio vegetal em área pública ou particular, somente poderá ser efetuado mediante prévia autorização do órgão central de planejamento e gestão ambiental e sob sua orientação, ou seja, não aqui fala-se de órgão de gestão ambiental. E no 225 da Lei Complementar 270 de 2024, que é o atual plano diretor, fala o corte de árvore, bem como a remoção de vegetação, incluindo o transplantio vegetal em área pública ou particular, somente poderá ser efetuado mediante prévia autorização do órgão central de planejamento e gestão ambiental, ou seja, repetiu-se. Para primeiro, fala da análise para autorização de remoção de vegetação, norma esta que está no artigo 2º da nova lei complementar, né, do plano diretor. E, em ambos os casos, observa-se priorizar a manutenção do maior número possível de espécies vegetais na malha urbana, ou seja, mais uma norma que foi repetida, graças a Deus. Inciso 2º, considerar relevância ambiental e paisagística de vegetação de forma isolada ou em conjunto. Lei Complementar 111, aí presença também em fragmento vegetal expressivo, também tem essa no nosso plano diretor, possibilidade de formar corredor ecológico, carência de vegetação na região, funções, serviços ambientais que proporciona, também tínhamos. Aqui, no novo plano diretor, incluiu-se a linha F, áreas com maior formação de ondas de calor e ilhas de calor. Acho super válida essa inclusão. E o inciso 3º, a levar em conta também a espécie do indivíduo arbóreo, como, por exemplo, ser uma espécie ameaçada de extinção. Agora, gente, o plano diretor, muito bem. Agora, se isso vai ser cumprido, vai se depender da fiscalização de cada um de nós, no que está acontecendo nos nossos bairros. Parágrafo 2º do antigo plano diretor, poderá ser exigida mudança no projeto arquitetônico, com o objetivo de preservar espécies e conjuntos de espécies que integram sítios de relevância histórica, social, científica e outros, desde que devidamente justificada no processo referente. Aí já teve uma certa alteraçãozinha, porque o parágrafo 3º do novo plano diretor diz que é quando a supressão de indivíduo arbóreo ou conjunto vegetal, em particular, for vedada em lei, o responsável pela implementação do projeto arquitetônico deverá alterar
o projeto com vistas à preservação daqueles. Há uma certa alteração que pode realmente significar uma perda arbórea maior. No parágrafo 4º do novo plano diretor, a autorização para corte de árvore ou remoção de vegetação será emitida somente após a apresentação e aprovação do termo de compromisso de execução de cumprimento da medida compensatória nos termos estabelecidos pelo órgão executivo central de planejamento e gestão ambiental, o que já também tinha no plano diretor anterior. E aí a gente chega na Lei Municipal 2138 de 94, que criou a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a ASMAC. A ASMAC foi criada por lei. Vocês lembram que eu comentei mais à frente da Lei Complementar 140 federal, que dizia que a lei que ia definir o órgão que ia autorizar o corte de vegetação? Pois bem, no município a gente tem a lei, em 94, que disse que era da ASMAC. Então, claramente, você observa que não poderia o licenciamento ambiental sair da ASMAC e ir para outra secretaria por decreto. Estamos violando a legislação em vigor. Aqui abaixo, como é que está meu tempo? Deixa eu ver aqui. Não apareceu nada por enquanto, então tá bom. Decreto 4722/2015, que regulamenta os procedimentos destinados ao Sistema de Licenciamento Ambiental Municipal, o SLAM. Né? E aí, só esclarecendo, né, o que é o licenciamento ambiental, mas eu acho que ninguém tem dúvidas do que é. Licenciamento municipal, ambiental, ok, que menciona a ASMAC, inclusive, também. Esse decreto também não foi revogado. Estudos ambientais, requerente, ok. Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro. As leis delegadas serão elaboradas pelo prefeito, que deverá solicitar a delegação à Câmara Municipal. Mas o que pode ser objeto dessas leis delegadas? Eu sei que não podem ser objeto da delegação dos atos de competência exclusiva da Câmara Municipal a matéria reservada à lei complementar, nem a legislação sobre meio ambiente, sobre licenciamento, desenvolvimento urbano, zoneamento, edificações, uso e parcelamento do solo e licenciamento e fiscalização de obras em geral. Então, isso não é uma matéria que poderia ser delegada, porque é de competência exclusiva da Câmara Municipal. Ok. Decreto 42356 de 2010, que dispõe sobre o tratamento e demarcação das faixas marginais de proteção, que já foi mencionado na palestra inicialmente feita pelo INEA, né? Como a gente já observou logo no início da apresentação, um decreto e nem lei estadual pode ir contra uma lei federal. Isso está previsto na Constituição Federal. A norma estadual só pode complementar a federal, não pode ir contra o que está previsto na legislação federal em vigor. Então, quando o artigo 4º do decreto do Cabral, né, porque esse decreto de 2010 é o do Sérgio Cabral, os limites mínimos fixados abstratamente pelo artigo 2º do Código Florestal poderão ser reduzidos em cada caso concreto, unicamente para os fins dispostos no artigo 1º deste decreto, desde que a área se localize em zona urbana do município e que vistoria local atestar pelo menos 3 servidores de Instituto Ambiental, comprove cumulativamente. Eu sei que já tem uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado que, infelizmente, não observou a legislação federal e muito menos a Constituição Federal. E como não recorreram da decisão do Tribunal de Justiça para o STF, infelizmente a gente teve que engolir essa decisão do órgão especial do Tribunal do Estado, mas isso não significa que ela está coerente com o que está previsto na Constituição. Ok? Eu achei importante destacar quem fez esse decreto e vou explicar por quê. Aqui temos a construção de um prédio autorizado pelo município e pelo INEA. Vocês podem observar que ele está na margem do rio Banca da Velha. Aqui está o número do processo de licenciamento ambiental, em 2008. Foi na época em que o Muniz era secretário do Meio Ambiente. E eu te digo, se caiu um volume de água, de chuva, de que caiu no Rio Grande do Sul, aqui no Rio de Janeiro,
Quais são as chances de atingir esse prédio? Acho que ninguém tem dúvida, né? Porque a distância daqui é mais ou menos, eu acho que é de 3 ou 2,5 metros de licenciamento, a faixa marginal de proteção, né? Entre aspas. E o que acontece com esse prédio? Além disso, ainda autorizaram a construção de um estacionamento subterrâneo, que vive alagado, mas acho que ninguém tem dúvidas porque ele vive alagado. Ele está do lado de um recurso hídrico. E aqui é outro absurdo promovido com autorização da prefeitura e do estado. Temos aqui o Rio Banca da Velha. Me desculpa pela emoção, porque é muito triste. Em 2009, totalmente arborizado. Temos o que aqui? Área de preservação permanente, servindo com a sua função ecológica em pleno vigor, que, contra o parecer da ASMAC, porque o secretário Carlos Muniz, na época, não seguiu o que o parecer da ASMAC deu e autorizou o licenciamento para cortar toda essa área de preservação permanente. E ficamos literalmente no barro, no osso. Aqui você vê literalmente o rio Banca da Velha passando. Ou seja, é muito triste a gente ver o licenciamento ambiental sendo utilizado para fins que não preservam o meio ambiente, que não respeitam a legislação federal. E aqui, por fim, acrescentando, dano ambiental não prescreve. Em abril de 2020, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a pretensão de reparação civil por danos morais ou materiais em razão de danos ambientais não está sujeita à prescrição. Ou seja, pode passar 5, 10, 15, 20 anos. Quem quiser ajuizar a ação para pedir a reparação civil do dano ambiental, pode. A decisão foi tomada ao recurso extraordinário 654833, com repercussão geral. Embora não haja previsão constitucional ou legal sobre o prazo prescricional nesses casos, a Constituição Federal protege expressamente o meio ambiente, prevendo sua proteção e reparação, como o doutor José Alexandre bem destacou, o que torna o direito à indenização imprescritível. A pretensão à recuperação do meio ambiente degradado, alicerçada a um dano ambiental coletivo, repito, é imprescritível. Assim como também não se aplica a teoria do fato consumado em matérias de direito ambiental. Isso foi explicado pelo STJ na súmula 613. Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de direito ambiental. Então, era isso. Uma pena que vocês não puderam ver a minha apresentação do jeito que eu fiquei até ontem, até às 11 horas da noite, preparando, por falhas técnicas que eu não fui avisada inicialmente. Mas, enfim, espero que todos tenham conseguido absorver o que eu queria trazer aqui sobre licenciamento ambiental e as irregularidades que observamos aqui no nosso município, com muitas vezes a autorização do INEA. Muito obrigada, Verônica. A gente que agradece. Na verdade, eu mesma tenho um questionamento que surgiu numa discussão lá do subcomitê, não sei se você lembra, mas que eu queria trazer aqui, que de repente você pode explicar para todo mundo melhor, que eu acho que você tem bastante propriedade. Quais tipos de empreendimentos podem ser licenciados com dispensa de apresentação de EIA-RIMA? Então, essa pergunta era mais para a Cris, né? Porque ela é muito que justamente falou do EIA-RIMA. E a lei que prevê o EIA-RIMA, ela especifica exatamente quais empreendimentos precisam ter EIA-RIMA. Como, por exemplo, é que eu não vou saber a lei agora de cabeça, Tamara, mas eu já posso esclarecer que, além dos empreendimentos que a Cris mencionou, áreas a partir de 100 hectares é exigível o EIA-RIMA. Áreas em que há espécies ameaçadas de extinção é exigível o EIA-RIMA, conforme previsto na legislação federal. E aí a gente observa esse outro absurdo, né, do que está acontecendo na dragagem, porque não foi feito estudo de impacto ambiental, não foi exigido pelo INEA,
infelizmente, mas essa situação já foi levada também para o Ministério Público, e não por mim, tá? Não por mim. Então, são duas situações que realmente esbarram no que a gente está passando agora, no subcomitê da Bacia do Garfo de Jacarepaguá, e que a lei exige, mas houve dispensa. Certo. Surgiu agora uma outra pergunta, eu vou ler aqui para você. Da Elizabeth. O condomínio Quintas do Pontal foi entregue em 2018 e esse ano foi condenado pelo MP. Como fica a reparação se o crime ambiental não prescreve? Vocês vão ter que ajuizar uma ação na justiça, provavelmente uma ação civil pública, que pode ser por uma associação de moradores ou pelo Ministério Público, buscando a reparação civil desse dano ambiental. Certo. Muito obrigado. É isso, as perguntas elas estão surgindo, a gente tem um delay daqui do nosso para quando vai para o YouTube, então elas estão surgindo depois e não consegui pegar todas, mas se alguma surgir agora, aí você responde por e-mail, certo? E agora, muito obrigada, Verônica, a gente teve muitos elogios também à sua palestra e a gente conseguiu assistir direitinho, mesmo com problema técnico de ficar aparecendo ali, deu para assistir, deu para entender bem. Agradecer você novamente e pedir agora para se despedir. Verônica, como você já está aqui, queria dar 1 minuto para cada um se despedir. O Guilherme, acho que já não está mais aqui, e por ele precisou se retirar. Doutor José Alexandre Maximino também precisou se retirar, mas vamos fazer isso, cada um em 1 minuto. Entraram todos aqui, pode se despedir, então vamos começar pela Verônica. Tá bom. Muito obrigada por essa oportunidade. Eu sei que ler lei é chato, mas eu espero que eu tenha tornado essa leitura um pouco mais dinâmica, trazendo exemplos, porque falar, mostrando que está escrito na lei, não é só da minha cabeça, né? Não é da cabeça de várias pessoas, eu acho que faz toda a diferença, né? Mostrar o caminho das pedras, até para as próprias pessoas buscarem esses instrumentos legais quando quiserem fazer eventualmente uma ação popular ou uma ação civil pública. Então, muito agradecida por essa oportunidade maravilhosa, por tantas pessoas terem se interessado pelo nosso tema, né, do seminário de hoje. Sinal de que muitas pessoas estão preocupadas com o meio ambiente, e eu espero que esse seminário tenha instrumentalizado muitas pessoas também a ajuizarem ações civis públicas, buscarem indenizações de danos ambientais, que, como todos agora já sabem, são imprescritíveis. Muito obrigada. Obrigada, Verônica. Cristiane, 1 minuto, pode falar. Queria agradecer a presença dos que estão aqui, né, no YouTube, acompanhando o evento. Queria parabenizar o Comitê Baía de Guanabara, né, por essa iniciativa através do subcomitê de Jacarepaguá, e agradecer a coordenação, na pessoa da Tamara, né, por abarcar, né, a nossa ideia, né, Verônica, de fazer esse seminário, que eu acho essencial para todos, né, para levar conhecimento, que eu acho que é um dos princípios também, né, do Comitê Baía de Guanabara, levar informação, levar o máximo, né, de conhecimento para as pessoas poderem se ver como cidadãos, né, e poder atuar dentro de cada um da sua área de iniciativa, ou coletivamente, como a Verônica falou, ou mesmo individualmente. Tá? Então, agradeço, e se realmente não deu para responder todas as perguntas, eu recebendo o e-mail, eu respondo e vocês vão receber o retorno. Tá? Muito obrigada. Obrigada, Cristiane. Vladimir, por favor. Então, mais uma vez, eu queria agradecer a todos, né, que participaram, os palestrantes, ao comitê pela organização. Acho que tenho certeza, aliás, é fundamental a gente trazer esse tipo de discussão para o público de modo geral. Acho que esse é o papel do Comitê Baía de Guanabara, um papel dos comitês de bacias, enfim, o subcomitê. Tenho um carinho especial pelo subcomitê de Jacarepaguá, estou dentro do território
de atuação do subcomitê, as pessoas são maravilhosas lá que eu conheço, e eu, como poder público aqui, como Secretaria de Meio Ambiente, faz parte do meu trabalho transformar informação em conhecimento e conhecimento para política pública. Então, fundamental a discussão, as apresentações excelentes. Espero que a gente tenha mais oportunidade de fazer outras discussões enfim, muito feliz de estar aqui com vocês. Agradeço novamente. Obrigado, Tamara, por toda a organização, por todo o apoio. Obrigada, Vladimir. Então, fechando, eu que, em nome da coordenação do subcomitê, eu que gostaria de agradecer a todos vocês, palestrantes, que dispuseram seu tempo aqui para falar, dar aulas para a gente, e os que se retiraram também, agradeço, eles precisaram sair. E é isso. Agradeço em nome também do comitê, né, do Comitê Baía de Guanabara, e aos ouvintes que ficaram até agora assistindo a gente pelo YouTube. Muito obrigada a todos, espero ter sido um bom seminário. Uma boa tarde. Até logo, boa tarde, obrigada.